Bom dia, seguidores, amigos, irmãos, familiares. Espero que todos tenham um bom dia, um dia agradável, mesmo nestes tempos de crise em todas as áreas, todos os segmentos. Eu tenho ouvido uma palavra nesses últimos dias por muitas pessoas que está acontecendo uma aberração. Alguns falam até uma aberração da natureza, uma aberração moral, tantas coisas aí. Alguns, não são todos, mas muitos falando isso, pelo menos aqui onde eu resido. Eu não tenho entrado em diálogo com ninguém porque vou no mercado, ouço e aí eu fico tirando minhas conclusões. A palavra aberração, num certo sentido, dá até para ser colocada, mas aberração é um termo usado em física e ele deriva-se de uma palavra latina que significa desvio de uma trilha determinada. Existem em física 3 importantes espécies de aberração. Queremos apenas mostrar aqui uma síntese de uma delas, ou seja, a aberração cromática. Esta aberração ocorre em lentes simples, Cromática, aquilo que nós vemos. E esta aberração, os raios de violeta mais curtos e os raios de luz vermelha mais longos focalizam-se em pontos diferentes, As outras cores que envolvem essa questão focalizam-se entre esses 2 pontos. E ouvindo essa palavra aberração, fazendo uma análise, me lembrei de Jesus. E a Bíblia nos diz assim: Jesus é a luz que resplandece nas trevas. E estas, quer dizer, as trevas, não prevalecem contra ela. Está lá em João 1:5. No versículo 9 deste mesmo capítulo, temos a afirmação de que ele é a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Quer dizer, Jesus é a cor mais clara, mais nítida, mais límpida que existe no mundo. Se pensarmos em termos de claridade natural e escuridão, podemos ter uma visão deturpada da realidade espiritual. Esta afirmação de que Jesus é a luz que ilumina todo o homem se refere que sem Cristo ele está em trevas espirituais, incapacitado, portanto, de se relacionar com o Deus vivo e verdadeiro. Cristo é a luz do universo, criado por ele mesmo, conforme Gênesis 1:14-20. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e todos os demais luzeiros, portanto, é claridade natural da natureza cósmica, todo o universo, criado por Deus, para que a terra tenha o resplandecer da luz de Deus. Porém, o homem em trevas espirituais não é capaz de vislumbrar, olhar, isso. Então ele tenta, pela ciência dele mesmo, entender aquilo que não pode ser entendido, a não ser que o Deus vivo e verdadeiro ilumine sua mente para reconhecer a criação como sendo obra exclusiva de Deus. Considerando estes aspectos, surge a pergunta: por que o homem natural
como criação de Deus, não consegue entender e aceitar fatos como a criação de todas as coisas sendo de Deus. A resposta para mim é muito simples. Ela está na própria criação do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, em estado de perfeição. Porém, não igual a ele. Ele é criação. Não é filho, como dizem, todos são filhos de Deus. Ele é criação. Pois é apenas imagem e semelhança na origem da criação. Não igual a Deus. Mesmo assim, na sua origem, o homem continuaria em perfeita relação com Deus, entenderia toda a criação e teria o privilégio de cuidar dela como um tesouro eterno. Porém, para viver no estado de perfeição, implicava obedecer a uma simples ordem do Senhor, que consistia em não comer de um fruto que estava no jardim do Éden, na natureza. Então, como fora criado a imagem e semelhança, tinha na origem, o livre-arbítrio. Isto é, escolher entre a vida, viver eternamente naquele mundo perfeito, ou morrer. Morrer é ser separado da convivência com Deus e perder aquele mundo perfeito e não mais ter a vida eterna sobre aquele paraíso. Agora ele teria um tempo de vida na carne e depois viria o juízo final. Ele iria viver agora numa terra já não abençoada e perfeita, mas que pela desobediência dele foi destruída a perfeição. Por quê? Porque o que é imperfeito não pode estar ligado ao perfeito. A luz dissipa as trevas. E como o homem espiritualmente se tornou trevas, não teria mais as condições de viver junto com Deus naquele paraíso. Como o homem não resistiu, mas creu que Deus havia mentido para ele, para que não se tornasse da mesma essência, poder e sabedoria, tomou do fruto e comeu. Sendo Deus perfeito, não é vulnerável, tinha decretado uma lei, e a lei teria que ser obedecida para que pudesse o homem obediente desfrutar de todos os privilégios. Sendo ele perfeito na justiça, então aplicou a sentença da lei e expulsou o homem daquele jardim. E o homem, sem a convivência com Deus, se tornou trevas, porque foi separado da luz divina. Ele ficou como a luz violeta, consegue focalizar apenas o que está visível ao seu redor, os raios mais curtos. Ele perdeu a visão global, a visão longa de todas as coisas. Nesta condição, somente o próprio Deus pode iluminar o homem e reconciliar consigo mesmo aquele que está separado e sem visão espiritual. Todo aquele que está reconciliado com Deus, pelo Verbo encarnado, ou seja, Jesus Cristo, a luz que alumia todo homem, pode entender que o mundo veio daquilo que não existia e passou a existir pelo poder da palavra de Deus. Isto para mim é natural. É uma aberração para ele, é um desvio do ponto determinado, segundo a sua própria visão, para o homem. Porém, para mim não é nada complicado. Para o já reconciliado, não é uma aberração, mas uma grande bênção, pois entende a perfeita justiça de Deus, recebe o seu perfeito amor e torna-se filho do Deus vivo e verdadeiro, espiritualmente falando.
deixando a simples condição de criatura. Portanto, o salvo pela graça por meio da fé, a lente de seus olhos vislumbra o ponto mais distante, o universo como um todo e Deus no trono, ou seja, Cristo no trono, tanto faz, ou seja, o Deus Trino no trono. À luz do Espírito e Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Governador absoluto do universo, desta luz, os olhos da fé, como costumam dizer. E aí ele passa a entender tudo, o que está em Hebreus 11:3, pelo menos. O sol vive enquanto vivo, não é redundância, o sol vive enquanto vivo sobre a face da terra, o corpo. As duas luzes, a luz natural, ele se move nela com integridade, por compreender que esta serve apenas para o tempo da vida ordenada por Deus sobre a face da terra. Mas como tem a luz de Cristo nos olhos, vislumbra o novo céu e a nova terra, onde viverá eternamente, voltando à condição perdida pela desobediência no Éden. E terá a luz perfeita, que aí sim enxergará, vislumbrará todos os pontos deste novo céu e nova terra, viverá em plena e perfeita relação com Deus, como era no Éden antes do pecado original. Isto, para mim, é o maior motivo de gratidão a Deus, pois sair das trevas para a maravilhosa luz e poder enxergar todas as coisas como realmente elas são, não é uma aberração, mas uma grande dádiva de Deus. A aberração foi Adão ter jogado toda a humanidade nesta situação por manchar a lente de seus olhos. Por isso, honra e glória somente ao Senhor. Pense nisso, medite.